Deixa eu ver, hoje eu tenho roteiro caprichado. Agora vamos lá. Ah, tá, agora vai ser uma parte bacana. Vamos falar do caminho do Confiança no campeonato estadual. Para quem é velho conhecido do canal, a gente vai fazer aqui como se fosse uma apresentação de slides. Era a forma antiga do giro de notícias, que eu não gostava muito do formato, dava um trabalho, mas ela é bem prática quando eu quero trazer dados. Então vamos lá. A trajetória, dados, informações sobre o Confiança campeão brasileiro. O campeão brasileiro não, já estou prevendo o futuro. Campeão sergipano de 2024 na sua tela, ó. Diego Ivo e Adalberto segurando a taça, meus ministros da defesa aí segurando a taça de campeão sergipano. Ó, campanha do Confiança, 13 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 20 gols marcados e 9 gols sofridos. Uma média, eu não vou fazer essa média de cabeça, mas assim, uma média alta de gols marcados, mas também uma média alta de gols sofridos. As 2 derrotas foi na primeira fase, obviamente, contra Itapo Sergipe e Itabaiana, justamente aqueles que vencemos para sermos campeões. Essa foi a campanha do Dragão no Campeonato Sergipano de 2024. Dados sobre os jogadores. Artilheiro do time, Ricardo Bueno, 6 gols. Jogador com mais jogos, Rafael, com 13 jogos, todos os jogos esteve em campo. E Ítalo, com 12 jogos, só faltou um jogo aí. Nem sei em que circunstância foi, mas acho que foi um jogo que o Confiança já entrou com o time meio reserva, porque já estava classificado, alguma coisa assim. E o reserva mais utilizado foi Léo. Léo entrou em 11 partidas durante essa competição. Aquilo que eu tinha falado lá na tier list, Léo já não é mais uma promessa, Léo é uma realidade do Confiança. E acho que vai ser ainda mais utilizado na Série C, vai amadurecer ainda mais na Série C, e o menino deve chegar voando no Campeonato Sergipano do ano passado, do ano que vem. Jogos. O Confiança ficou apenas 2 dos 13 jogos sem marcar gols. Foram os jogos... na verdade, eu errei aqui. Foram 3 de 2. Foi não, foram... Isso, 2 de 13 jogos apenas sem marcar. O primeiro jogo contra o Itabaiana, na fase de grupo, na primeira fase contra o Itabaiana, a gente perdeu de 1-0. E o segundo jogo da final contra o Sergipe, onde empatamos por 1-1. De resto, todos os jogos, inclusive o que perdemos para o Sergipe, o Confiança marcou pelo menos um gol. E tem um dado que eu venho falando sempre. Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Nós ficamos 6 de 13 jogos sem sofrer gols. 3 com Massaro e 3 com Guzmão. Só que aí vem o pulo do gato. Com o Guzmão, a gente não sofreu gol de Lagarto, Itabaiana e Sergipe. Isso precisa ser pontuado. Mas, de qualquer sorte, por mais que em alguns jogos, por exemplo, primeiro jogo das quartas de final, sofremos 2 gols. Jogo contra o Sergipe, sofremos 2 gols. Então, dos 9 gols que tomamos, quase metade já vai aí. De resto, ficar sem sofrer gols na partida é um dado muito importante para times que querem ser campeão e querem ganhar algo mais. E olho nisso na Série C. Essa é uma estatística muito importante. Paulo Massaro, enquanto esteve aqui conosco, inclusive é acreditado no gol como campeão sergipano. Enfim, as regras dos caras, acho que até de certa forma é justo. Em 7 jogos, Paulo Massaro teve 6 vitórias e uma única derrota. Foram 14 gols marcados, 5 gols sofridos e 3 jogos de 7 sem sofrer gols. Não foi em números, não foi uma campanha tão ruim assim. A grande questão é que essa única derrota foi para o Sergipe. Aí ele já vinha acumulando a eliminação na pré-copa do Nordeste e já vinha e aí foi demitido na eliminação para o CSE não, para o Muricy na Copa do Brasil. A grande questão é que em jogos decisivos ele acabava não entregando esses números. Já Gerson Guzmão, ele fez 5 jogos com 2 vitórias e 3 empates. Ele está invicto.
Foram 6 gols marcados, 3 gols sofridos e 3 de 5 jogos sem sofrer gols, justamente o que eu falei. Lagarto, Itabaiana e Sergipe. Os 3 times mais fortes do campeonato depois do Confiança. E aí vem a minha teoria. Defesa ganha campeonato. 5 jogos de Gusmão, Lagarto, Itabaiana e Sergipe não sofrer gols em 3 desses jogos fez a diferença. O jogo contra o Lagarto, a nossa vitória garantiu o primeiro lugar. Então garantiu que a gente estivesse direto na semifinal, não precisasse passar pela repescagem. O segundo jogo contra o Itabaiana, se não sofrer gols, já garantia pelo menos os pênaltis. Mas não foi necessário, porque Rodrigo Souza fez o gol, falando do segundo jogo. E o outro jogo do Sergipe, onde não fizemos gols, onde não sofremos gols, foi justamente o segundo jogo da final, que a gente já falou bastante. Além disso, esses 5 jogos de Gusmão foram contra times cascudos, times difíceis, e ele entregou com acertos e erros. Então, essa é a trajetória do Confiança no Campeonato Sergipano, que culmina com essa boa trajetória de Gerson Gusmão à frente do Confiança. E todo respeito ao Massaro, tinha boas ideias, mas acho que ainda era muito novo, ainda muito jovem para assumir o desafio do tamanho que foi dado a ele. A vinda de Gusmão, ela foi essencial para a conquista do título. Não fosse Gusmão, não tivesse Massaro, ou até um outro técnico não tão cascudo ou experiente como Gusmão, talvez a vaca tivesse ido para o brejo. Acho que realmente Gusmão foi o grande artífice desse título sergipano. O que é que vocês acham? Manda no chat, manda nos comentários aí. Marco, seu conteúdo tá top, e tá de parabéns. Valeu, Marco, tamo junto. Ih, rapaz, 10h30 vai começar o Big Brother. Mike, será que Pedro Dantas já preparou toda a logística para esse início de Série C? Porque é sempre bom lembrar que as primeiras 5 rodadas vamos 2 vezes para o Rio Grande do Sul e 1 vez para São Paulo. Esse cansaço pode influenciar. Lucas, o pessoal que trabalha lá na logística do Confiança, esqueci até o nome dele, eu conheci ele recentemente pessoalmente, é um cara super simpático. Ele foi muito bem, ele é muito bom nessa parte, então isso eu não me preocupo tanto não, porque realmente ele tem um know-how invejável sobre isso. O Jefferson Rodrigues, impressionante como o título desse ano tem coincidências com 2009, final com o rival, vemos os jogos sem vencê-los, um jogador a menos no primeiro tempo e na hora do filé. E na hora do filé... Fico feliz com isso. Repetindo aí. A resposta foi dada dentro de campo, né, pra muita gente que falou muita besteira, que a gente não é peru pra morrer de véspera, né? E a maioria das pessoas da imprensa tem que ser coerente, ser um pouco mais profissional do que torcedor. Mas eu acho que esse título é merecido pela garra do jogador, determinação. A torcida compareceu, confiou no nosso trabalho, a gente com uma menos dentro do primeiro tempo, conseguimos ganhar. Então não adiantou perder 2 pro Sergipe e ganhar. Na hora do filé, quem come é o Confiança.